Código de Ética Profissional do Psicólogo. Princípios fundamentais. 1. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 2. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 3. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 4. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. 5. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão. 6. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. 7. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos desta relação sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios deste Código. Das responsabilidades do psicólogo. Artigo 1. São deveres fundamentais dos psicólogos: a. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este código. b. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. c. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza destes serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. d. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. Estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de psicologia. F. Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. G. Informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou beneficiário. H. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho. I. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios deste Código. J. Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e que, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivos relevantes. K. Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderam ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. L. Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a princípios e diretrizes deste Código ou da legislação profissional. Artigo 2. Ao psicólogo é vedado: a. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão.
induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. C. Utilizar ou favorecer o uso de conhecimentos e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. D. Acompliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favorecem o exercício ilegal da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. E. Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou contravenções penais praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. F. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicólogo cujo procedimento, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. G. Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. H. Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. I. Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. J. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. K. Ser perito, avaliador ou parcerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. I. Desviar para serviço particular ou de outra instituição visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. M. Prestar serviços profissionais a organizações concorrentes de modo que possam resultar em prejuízo para as partes envolvidas, decorrentes de informações privilegiadas. N. Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços profissionais. O. Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens, outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim como intermediar transações financeiras. P. Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços. Q. Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meio de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Artigo 3. O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nelas vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras deste Código. Parágrafo único. Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar serviços e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. Artigo 4. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo a. Levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. B. Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. C. Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado. Artigo 5. O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que a. As atividades de emergência não sejam interrompidas. B. Haja prévia comunicação da paralisação a usuários ou beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. Artigo 6. O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, a. Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação. B.
compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as recebe de preservar o sigilo. Artigo 7. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional nas seguintes situações: a pedido do profissional responsável pelo serviço. B. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional. C. Quando informado expressamente por qualquer uma das partes das interrupção voluntária e definitiva do serviço. D. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. Artigo 8. Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observada as determinações da legislação vigente. Primeiro, no caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. Segundo, o psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido. Artigo 9. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tenha acesso no exercício profissional. Artigo 10. Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto artigo 9º e as afirmações dos princípios fundamentais deste Código, executando-se os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca por menor prejuízo. Parágrafo único. Em caso de quebra do sigilo previsto deste artigo, o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Artigo 11. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto neste Código. Artigo 12. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. Artigo 13. No atendimento à criança, ao adolescente e ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o estritamente essencial para se promover medidas em seu benefício. Artigo 14. A utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas deste Código e à legislação profissional vigente, devendo o usuário ou beneficiário desde o início, ser informado. Artigo 15. Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino de seus arquivos confidenciais. Primeiro, em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier a substituí-lo ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. Segundo, em caso de extinção do serviço de psicologia, o psicólogo responsável informará ao Conselho Regional de Psicologia, que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. Artigo 16. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. B. Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido,
salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código. C. Garantirá o anonimato das pessoas, grupo ou organizações, salvo pelo interesse manifesto destes. D. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações ao resultado das pesquisas ou estudos, após seu encerramento, sempre que assim o desejarem. Artigo 17. Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores esclarecer informações, orientar e exigir dos estudantes a observância dos princípios e normas contidas neste Código. Artigo 18. O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o exercício ilegal da profissão. Artigo 19. O psicólogo, ao participar de atividades em um veículo de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Artigo 20. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, a. informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro. B. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. C. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que sejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. D. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. E. Não fará previsão taxativa de resultados. F. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. G. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. H. Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Das disposições gerais. Artigo 21. As transgressões de preceitos deste Código constituem infração disciplinar com aplicação das seguintes penalidades na forma dos dispositivos legais ou regimentais: a. Advertência. B. Multa. C. Censura pública. D. Suspensão do exercício profissional por até 30 dias. E. Cassação do exercício profissional. Artigo 22. As dúvidas na observância deste Código e aos casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Regional de Psicologia. Artigo 23. Competirá ao Conselho Federal de Psicologia firmar jurisprudência quanto aos casos omissos e fazê-la incorporar a este Código. Artigo 24. O presente Código poderá ser alterado pelo Conselho Federal de Psicologia por iniciativa própria ou da categoria, ouvidos aos Conselhos Regionais de Psicologia. Artigo 25. Este Código entra em vigor em 27 de agosto de 2005.